Oi! Oi! Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do PodFab. Esse é o 11º episódio. Exatamente. Vamos aí. Tem muitos aí, muito legais, com diversos temas diferentes pra vocês aí entenderem e ficarem ali mais tranquilos também, porque tem muita coisa aí perdida na internet. Aqui a gente tem, uma especialista no assunto pra deixar todas vocês conscientes de tudo que tá sendo a verdade. Mas antes da gente iniciar esse episódio aqui, que vai ser muito legal sobre lipedema, não deixa de se inscrever, ativa o sininho também, porque aí você vai estar sempre sendo avisada. A gente tem pego muitas pacientes que falam, eu já sou inscrita, mas eu não vejo quando aparece o vídeo de vocês, porque não ativou o sininho. Se você ativa, vai estar recebendo a notificação ali, fica ali naquela pasta do teu telefone, quando você tiver ali naquele minutinho, você clica ali e assiste. Hoje a gente tá fazendo o quê? Vídeos aí em média de 10 a 15 minutos. Poxa, rapidinho pra assistir. Resumido, claro, didático, pra todas vocês estarem por dentro e poderem até divulgar isso, né? Claro. Pra todo mundo. Encaminha pra aquela paciente, pra aquela sua amiga que precisa entender um pouco mais sobre lipedema. A gente já tem outros episódios falando também sobre lipedema, que a gente explica um pouco mais sobre a doença. Lipedema tem muitas vertentes, né? Muitas. E aí tem muita coisa aqui pra falar. O que a gente tá fazendo? Dividindo aos pouquinhos. E como é uma doença nova, a gente também tá evoluindo no tratamento, a gente tá evoluindo no diagnóstico. Então, vocês precisam estar atentas à evolução também do tratamento, tá? Porque o tempo inteiro a gente tá aí tentando publicar artigo novo, tentando técnica nova. Porque ficar pra de olho elas entenderem, assim, artigo demora muito pra demora conseguir, de muito, fato, né, porque ter o as estudo, comprovações, o estudo precisa... Pra você publicar um artigo, você tem que ter estudo muito robusto na mão, né? Um grande número ali já, né? Então, hoje o que a gente tá vendo muito é da experiência clínica, né? Sim. De todo mundo ali, todo mundo compartilhando isso entre os profissionais. Isso tá sendo muito legal. Tem muitos profissionais que estão engajados em resolver e tratar da melhor forma todas as mulheres que têm aí com esse diagnóstico. E olha que não são poucas. A gente tem uma estatística aí, mais ou menos de 12% das mulheres no Brasil, mas a gente acha que isso é muito maior. Muito, porque começa agora a fechar diagnóstico, aí esse número, na vai minha aumentar. humilde opinião, não vai explodir. Vai aumentar. Que é muito mais comum do que você imagina, gente. Com certeza você já viu uma mulher que tem o tronco, a cinturinha um pouquinho mais fina, que é mais ou menos ali o padrão, né? Que a gente tá mais acostumado a ver. E as pernas um pouquinho mais volumosas, que até você olha e fala assim, nossa, parece que aquele tronco é de alguém que colocou na outra perna, né? Não combina. Não combina. Então é mais comum do que a gente imagina. E a gente sempre escutou muito que é genético. Olha, corpinho. ontem eu comprei uma bota. Chegou pela internet uma bota. Pra mim, de cano longo. E hoje, é engraçado, eu coloquei a bota e falei, acho que essa bota não vai me servir. E eu coloquei e ficou ótima. Eu acho que, inclusive, eles já estão começando a mudar um pouco. Já tem um outro olhar, Já tem um outro olhar, sabe? Isso é importante. Pra confecção de botas, de calças. Porque a mulher brasileira é uma quantidade muito grande de mulheres brasileiras que tem a panturrilha mais grossa. E que, assim, precisa ser olhado isso, né? Porque eu lembro quando eu era muito jovem, eu não conseguia comprar bota de cano longo. Né, é muito frustrante. Pra quem não sabe, se você caiu de paraquedas e ainda não sabe, Fabiana é portadora de lipedema. Além dela ter o olhar médico, ela também fala com a dor do paciente, né? Exatamente. Isso é muito interessante. E qual é a perguntinha de hoje? Diga. Qual é o momento de fazer a cirurgia do lipedema? Então a gente já falou sobre diagnóstico. Você já chegou aqui hoje, se você tá neste episódio, a gente vai falar sobre a cirurgia do lipedema, mas tem outros episódios para você entender o diagnóstico. Diferença da gordura do lipedema para a gordura da obesidade. Exatamente. Que ali já esclarece muita coisa também, né? O paciente que chega para a cirurgia é um paciente que já passou pelo tratamento clínico na grande maioria das vezes, porque o paciente, para operar, primeira coisa, você precisa estar desinflamado. Então não adianta a gente colocar um paciente na mesa cirúrgica se ele está todo inflamado. Então, primeiro, a gente faz um tratamento inicial de mais ou menos 3 meses aqui na nossa clínica, para startar daí por diante, ela já está desinflamada, a gente programar a cirurgia. Então, é necessário, Thaís, que a paciente que vai chegar, que vai se submeter à cirurgia, ela esteja bem desinflamada. E elas entenderem que não adianta, né? Você, mas eu quero porque eu quero fazer a cirurgia. Tudo bem, vai chegar o seu momento.
Mas é para segurança, para resultado, né, a longo prazo, para ter esse controle da doença, porque para você entender, lipedema tem cura? Lipedema não tem cura, lipedema é uma doença crônica do tecido conectivo, do tecido conjuntivo. Então ele não é uma doença só da gordura, é de todo o tecido que tem a gordura e que envolve a gordura. Então é uma doença do tecido conjuntivo. Ela é uma gordura nodular, é uma gordura mais dura, é uma gordura com mais grumos, vamos dizer assim. Você sente, né? Como se fossem bolinhas. Quando você passa ali, a mão, você sentindo, sente, né? a nodulação. É diferente da celulite, que quando você passa a mão, você não sente a nodulação. A gordura do lipedema, ela tem aqueles nódulos mesmo. E dói. Sim. O toque é doloroso. Sim. É muito doloroso. Aqui, antes da gente iniciar, a doutora estava falando, né, que fez esses dias uma drenagem e que deu um alívio muito grande, porque quando não é uma profissional especializada, dói, Sim, né? Sim, dói. O profissional tem que saber. Vai fazer um tipo de massagem diferente que dói, né? Vai te incomodar. Fazer aquelas massagens modeladoras, esquece. Que aquilo pra gente sai toda roxa, dolorida e não tem a menor condição. Pra quem quer saber o básico do básico, como que você fecha um diagnóstico pra começo? Primeira coisa que você precisa é procurar um médico que trate lipedema. Procurou um médico que trate lipedema, você vai ter lá um questionário pra você responder que chama Quasil. O Quasil, ele tem algumas perguntas que já foram estudadas pra você responder. São perguntas que já estão embasadas em artigo científico pra você responder e de acordo com a sua pontuação, a gente já vai fazer mais ou menos um diagnóstico, se você tem ou não tem lipedema. E o Quasil, ele é muito importante porque com ele a gente consegue estadiar a sua doença e a gente consegue acompanhar. Então, se você vai melhorando a sua doença, você vai melhorando o Quasil. Você chegou com uma pontuação de 100 e aí você chega com o tratamento clínico, essa pontuação, ela cai para 50. E aí depois com a cirurgia, ela cai para 5. Sim, olha isso. Isso não é o que a gente acha não, tá? É Temos o que a gente pacientes comprovadas. Isso é maravilhoso. Então, a gente tem esse formulário, tem em todas as nossas redes sociais, no Instagram, até aqui também no link aqui do vídeo a gente vai estar deixando, que é só ali clicar, você vai preencher, na hora a gente já recebe, toda a nossa equipe entra em contato com você pra gente te passar as informações dali pra frente. Isso. Além do Quasil, o que é interessante de exames ali pra elas fazerem? Olha, existe a bioimpedância, ela é muito importante, mas existe o DEXA também, que é muito importante, que a gente vê a distribuição da gordura corporal e a gente consegue também fazer a medida cintura-quadril. Essa medida também é muito importante pra gente fazer o diagnóstico. E a gente consegue fazer isso, inclusive, online, porque o paciente pode fazer o DEXA, que é um exame tipo uma tomografia, vamos dizer assim. É um exame simples, você vai numa clínica de radiologia. É como a densitometria óssea. Você vai numa clínica, faz o exame e você manda pro profissional que vai te atender, inclusive se for online, e a gente avalia ali a imagem direitinho desse exame. E aí tem também para as pernas, né? Qual é o melhor exame ali? O Doppler é interessante. Por que o Doppler é interessante para o paciente com lipedema, Thaís? Porque muitas vezes a gente tem associado uma doença venosa. A gente faz um comprometimento venoso também das pernas. Então, o paciente evolui com uma insuficiência venosa. Que aí já é a parte, tá, gente? Lipedema associado ao linfedema. Aí é ao sistema linfático. Então, o paciente ele pode ter associado a doença do tecido gorduroso, que é o lipedema, ele pode evoluir para uma doença concomitante venosa, uma insuficiência venosa, e pode evoluir para uma insuficiência linfática, que é o linfedema. O linfedema é aquela perna que fica bem grande, porque o sistema linfático, apesar dele ser muito delicado, ele drena muito líquido. A inatividade do sistema linfático causa membros aumentados de volume. Inclusive os pés, né? Aí pode acometer também o pé, mas no lipedema não tem acometimento dos pés, tá, gente? Não tem. E fica assim bem claro, né? Fica bem nítido. Tem um garrote. Fica com aquela marquinha, tem o sinal assim, do garrote. Você vê ali, né? E aí, ok, temos os exames, que aí você vai junto ao Quasil ter ali a pontuação da paciente. Temos esses exames já para te ajudar e aí vai fazer até um o diagnóstico, sim. Fechamos o diagnóstico. Realmente temos. E aí é o que a gente fala, isso não é uma notícia ruim, porque tudo tem solução, tem tratamento. E hoje a gente tem uma equipe aí, né, muito grande que tá ali
tua disposição mesmo pra cuidar em todos os pilares, porque são muitos pilares que a gente precisa cuidar, né, Dema? A gente já falou bastante sobre isso, mas hoje o que o nosso foco é qual é o pilar que a gente quer? É a cirurgia plástica. É pra todo mundo a cirurgia plástica no lipedema? Olha, todo mundo pode fazer cirurgia plástica no lipedema. Inclusive, é o tratamento standard. É o ouro, é a bala de prata. Porque a gente consegue melhorar mobilidade, dor. Mas assim, Thaís, a gente precisa deixar muito claro aqui que quando a gente está falando em ato cirúrgico para o lipedema, a gente não está falando de lipoaspiração estética. A gente está falando em cirurgia de redução de lipedema. O que é a cirurgia de redução de lipedema? É uma lipoaspiração? É uma lipoaspiração. É com cânula, só que ela é feita de uma maneira um pouquinho diferente da cirurgia de lipoaspiração estética e ela visa a melhora da dor e qualidade de vida do paciente. Então a gente não chama de lipoaspiração estética, a gente chama de cirurgia de redução de lipedema. Inclusive, gente, isso é coberto pelo plano de saúde, a internação. Isso hoje já tem esse olhar, ali já tem CID, já tem tudo que a gente precisa para tentar a tua internação num plano de saúde. Eu não sei se já tá conseguindo, né? Depende muito do plano, tá? A gente já teve algumas autorizações e algumas negativas, mas mesmo na negativa, o que a gente fala? Depois da cirurgia realizada, a gente faz todos os laudos, comprovando com todos esses exames que a doutora mencionou, ali vai estar tudo comprovadinho e todos os atos cirúrgicos, tudo que a doutora fez, folha de anestesia, tudo ali para você também solicitar o reembolso, porque é isso, não é estética, né? É uma questão hoje de fato de saúde. Só que ainda como é muito novo, ainda tá meio que no limbo ali da ANS de ficar obrigatório ou não pelos planos de saúde. Então tem uma brecha aí que alguém pode se aproveitar, mas de fato é saúde, não é estética. Isso, né? E outra coisa muito importante para vocês entenderem, a gente chama cirurgia de redução de lipedema e não de cirurgia de lipoaspiração estética. E o pós-operatório é um pós-operatório um pouquinho diferente também, que você precisa estar preparado. Sim. Porque membro inferior, lipoaspirado, aumenta muito de volume. Então, se você tinha um volume, você vai ficar com o membro ainda mais inchado e você vai se assustar. Sim. Porque demora um pouquinho pra gente ver o resultado. O resultado mesmo, a gente demanda aí pelo menos uns 60 dias pra gente começar a ver resultado. Então, até desinchar, a gente precisa de fisioterapia complexa, que a gente chama de fisioterapia complexa no pós-operatório de lipedema. Fisioterapeutas especializadas nisso. Porque, gente, é um pós-operatório que ele é úmido. Os buraquinhos ficam abertos, então fica drenando. A fisioterapeuta, ela tem que fazer ordenha, tem que tirar aquele líquido. Então, muitas vezes, assusta a paciente e assusta quem está junto, o marido. Sim, sim. O paciente tem que ser muito orientado para que a cirurgia, ela corra bem, inclusive, nesse trâmite de pós-operatório. Que não seja uma surpresa para não achar ali que tá acontecendo alguma coisa diferente quando é tudo previsto, né? Porque suja a casa, suja a roupa, suja a cama. A gente tem que colocar tipo uma fraldinha pra paciente quando fica de pé, porque vai drenar, vai sair líquido. E é importante que saia. E a gente quer que saia, né? E é importante que saia bastante, porque desincha mais rápido. E aí tem aí algumas compressões, né? Meias de compressão, tem umas calças também já próprias pra fazer essa contenção ao máximo. Então assim, obviamente, cada profissional vai ter sua técnica, como em qualquer cirurgia. Qual tipo de cinta que se usa, a marca, o tecido, isso aí é muito variável. A gente tá falando aqui da Olha, eu vou te dizer, a utilização de cinta meia no pós-operatório do lipedema é quase que um capítulo à parte, porque tem que se estudar muito física, porque a compressão ela é totalmente diferente. A gente tem que fazer meia elástica, meia plana, tem várias coisas diferentes. Aquela terapia compressiva, aquelas botas de compressão, a gente leva inclusive para casa, pede para o paciente utilizar em casa, ajuda muito. Então, são todos esses cuidados que a gente vai precisar. E muitas vezes, dependendo do grau, né? Porque existem graus dentro desse lipedema. A gente vai ver um grau 1, que é uma coisa mais branda. E aí, a gente começa a ver evolução e acometimentos em diversos outros fatores. Mas, em alguns casos, não é só em um tempo.
né, que a gente consegue realizar essa cirurgia por segurança mesmo, né? Sim. Na verdade, a gente tem um limite para ser lipoaspirado. E a gente sempre pensa, não é só em volume lipoaspirado, Thaís. É depois, no pós, se essa paciente vai ficar com muita flacidez de pele. Porque você imagina a retirada de grande volume de gordura e a sobra de pele que pode ter, por mais que se utilize tecnologia de retração de pele. Sim. Então, o paciente tem que estar preparado também para que depois não se frustre se sobrar pele e precisar retirar em lifting. Lifting de coxa, lifting de panturrilha. Então, a gente tem que deixar o paciente também preparado para eventualmente ter que fazer uma ressecção de pele. Por isso, gente, tá aí a importância de vocês procurarem um médico habilitado no assunto, que te explique passo a passo, que te prepare para isso mesmo, porque nada melhor do que você estar consciente de tudo, que todo o teu pós-operatório ele vai ser muito mais tranquilo, Exatamente. muito mais fácil. E aqui, eu não sei como é que você tá acompanhando por aí, com quem, mas aqui a gente fala que é um acompanhamento eterno, né? A gente nunca mais solta a mão. E o tratamento, a cirurgia é, como se diz, a bala de prata. Ele é realmente o tratamento que vai melhorar muito a sua dor. Nós temos pacientes que passaram de 100 de Coazil para 6 de nível de dor. Então, é realmente, assim, muito gratificante essa evolução. Mas se ele também não mantiver, a dor pode voltar, porque o lipedema, ele volta. Então, se você começar, fez a cirurgia, tô ok, tô ótima, mas não... Soltei o freio, não quero mais me cuidar. Mantiver o tratamento clínico, você vai voltar a ter dor e vai evoluir novamente. Quando a gente fala isso, gente, só pra finalizar, não é uma dieta super restritiva para o resto da sua vida, porque isso assusta um pouco, né? O que a gente sempre fala a gente tem 7 dias aí na semana. Se você faz um tipo de alimentação 5 vezes na semana e 2, você dá uma escorregadinha, porque tem a saúde social, né? Que a nossa nutróloga adora também falar essa frase, eu acho muito importante. Ok, agora se faz o contrário, 2 dias não tá bem, como. E 5... É uma matemática, né? Não tem fato como. Que e olha, eu vou te inflamar. dizer, se tem uma doença que mostra que você saiu da linha, é o lipedema. Você sabe bem Sei disso, muito né? bem, assim, a gente aumenta de peso 2 quilos assim, ó, uma coisa... Rápido, né? Fez uma viagem, acabou comendo em lugares diferentes e tal, não tem tá jeito. praticando atividade. Açúcar, pra mim, é um veneno. Tem muita coisa pra se falar sobre o lipedema. A gente também vai aprendendo junto com vocês o tempo inteiro. E o que vocês tiverem aí de dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Se você ainda não segue a doutora nas redes sociais, tem no TikTok, no Instagram, no Facebook. Tá ali à tua disposição e a gente tem muito vídeo legal todos os dias saindo lá e aqui no YouTube uma vez por semana. Não deixa de se inscrever, não. E se tiver dúvida, deixa aqui que a gente também vai respondendo a cada uma de vocês. Isso aí. Tchau. Um beijo.